Artigo 207. A pena de demissão será aplicada nos casos de: inciso 1. Falta relacionada no artigo 195 desta lei, quando de natureza grave a juízo de autoridade competente, se comprovada a má-fé. Inciso 2. Incontinência pública e escândalos, prática de jogos proibidos, embriaguez habitual ou uso de transportes tóxicos e entorpecentes. Inciso 3. Ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa. Inciso 4. Procedimento irregular incompatível com o decoro e com a dignidade do serviço público. Inciso 5. Ausência ao serviço sem causa justificada, por mais de 60 dias, intercaladamente, durante o período de 12 meses. Inciso 6. Abandono de cargo. Inciso 7. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Inciso 8. Aplicação irregular dos dinheiros públicos. Inciso 9. Insubordinação grave em serviço. Inciso 10. Desídia no cumprimento dos deveres. Inciso 11. Acumulação ilegal de cargos e funções públicas, ressalvado o direito de opção. Parágrafo 1º. Considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço, sem justa causa, por 30 dias consecutivos. Parágrafo 2º. Entender-se-á por ausência ao serviço, com justa causa, a que assim for considerada após a devida comprovação em processo administrativo sumário, caso em que as faltas serão justificadas para fins disciplinares. Parágrafo 3º. Quando a justificativa se fundar em motivo de doença do funcionário, ou pessoa de sua família, comprovada por atestado passado por médico estranho ao órgão oficial de perícias médicas, só poderá ser alegada em processo administrativo uma única vez. Parágrafo 4º. Será ainda demitido o funcionário que, em processo criminal, sofrer a pena acessória de perda da função pública. Artigo 208. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade. Artigo 209. Conforme a gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com nota a bem do serviço público. Artigo 210. O funcionário demitido por processo administrativo ou por sentença judicial não poderá retornar ao serviço público municipal antes de decorridos 10 anos. Parágrafo único. Quando a demissão tiver sido aplicada com a nota a bem do serviço público, não poderá o funcionário retornar antes de cancelada a nota desabonadora pelo chefe do Poder Executivo, após decorridos 5 anos da penalidade e mediante pedido fundamentado do interessado. Artigo 211. A pena de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade será aplicada se ficar provado, em inquérito administrativo, que o aposentado ou disponível. Inciso 1. Praticou, quando ainda no exercício do cargo, falta grave suscetível de determinar a demissão. Inciso 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública provada a má-fé. Inciso 3. Perdeu a nacionalidade brasileira. Inciso 4. Sofreu pena acessória de perda da função pública no caso de disponível. Parágrafo único. Será igualmente cassada a aposentadoria ou disponibilidade do inativo que não assumir no prazo legal o exercício do cargo no qual reverter ou for aproveitado. Artigo 212. São competentes para aplicação das penas disciplinares. Inciso 1. O chefe do Poder Executivo, em qualquer caso e privativamente nos casos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2. O secretário municipal de administração em todos os casos, exceto nos de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Inciso 3. Os secretários municipais e o procurador-geral, nos casos de penalidades que não ultrapassem a 30 dias e suspensão ou multa correspondente, ou não decorram de processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. A mesma autoridade que aplicar a penalidade poderá torná-la sem efeito, mediante despacho fundamentado. Artigo 213. Prescreverá. Inciso 1. Em 2 anos a falta sujeita às penas de advertência, repreensão, multa ou suspensão. Inciso 2. Em 4 anos a falta sujeita. A linha A pena de demissão ou destituição de função. E a linha B. A cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo 1º. A falta também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente como este. Parágrafo 2º. O curso da prescrição começa a fluir na data do evento punível disciplinarmente e se interrompe com a abertura do processo administrativo disciplinar. Título 7. Do processo administrativo disciplinar e da revisão. Artigo 214.
Poder disciplinar é a faculdade conferida ao administrador público com o objetivo de possibilitar a prevenção e repressão de infrações funcionais e seus subordinados, no âmbito interno da administração. Artigo 215. Constitui infração disciplinar toda ação ou omissão do funcionário capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao ocupante de cargo em comissão ainda que não ocupante de cargo efetivo. Capítulo 1. Da prisão administrativa e da suspensão preventiva. Artigo 216. Cabe ao chefe do Poder Executivo ordenar a prisão administrativa de todo e qualquer responsável pelos dinheiros e valores pertinentes à Fazenda Municipal ou que se acharem, sob a guarda desta nos casos de alcance, desvio, remissão ou omissão em efetuar as entradas e entregas nos devidos prazos ou ainda, a dos que, sendo ou não funcionários públicos, hajam contribuído material ou intelectualmente para a execução ou ocultação desses crimes. Parágrafo 1º. Decretada a prisão, a mesma autoridade comunicará, imediatamente o fato à autoridade judiciária competente e providenciará no sentido de ser realizado, com urgência, o processo de tomada de contas. Parágrafo 2º. A prisão administrativa não excederá 90 dias, e será cumprida em estabelecimento especial. Parágrafo 3º. A prisão administrativa será relaxada tão logo seja efetuada a reposição do quantum relativo ao alcance ou desfalque verificado. Artigo 217. A suspensão preventiva até 30 dias será ordenada pelas autoridades mencionadas no artigo 212, desde que o afastamento do funcionário seja necessário para que este não venha a influir na apuração da falta. Artigo 218. A suspensão de que trata este artigo poderá, ainda, ser ordenada pelo secretário municipal de administração, no ato de instauração do processo administrativo disciplinar, e estendida até 90 dias, findos os quais cessarão automaticamente os efeitos da mesma, ainda que o processo não esteja concluído. Parágrafo 1º. O funcionário suspenso preventivamente poderá ser administrativamente preso. Parágrafo 2º. Não estando preso administrativamente, o funcionário que responder por malversação ou alcance de dinheiro ou valores públicos será sempre suspenso preventivamente e seu afastamento se prolongará até a decisão final do processo administrativo disciplinar. Artigo 219. A prisão administrativa e a suspensão preventiva são medidas acautelatórias e não constituem penas. Artigo 220. O funcionário afastado em decorrência das medidas acautelatórias referidas no artigo anterior terá direito. Inciso 1. A diferença de vencimento e a contagem do tempo de serviço relativo ao período de afastamento, quando do processo não resultar punição ou esta se limitar às penas de advertência, multa ou repreensão. Inciso 2. A diferença do vencimento e a contagem do período de afastamento que exceder ao prazo de suspensão disciplinar aplicada. Parágrafo 1º. Quando a pena disciplinar aplicada for superior ao período de afastamento, o funcionário restituirá o que recebeu indevidamente. Parágrafo 2º. Será computado na duração da pena de suspensão disciplinar imposta, o período de afastamento decorrente de medida acautelatória. Capítulo 2. Da apuração sumária de irregularidade. Artigo 221. Qualquer autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a provocar a sua apuração imediata, por meios sumários ou por intermédio de processo administrativo. Artigo 222. A apuração de irregularidade mediante sindicância não terá forma processual definitiva, nem ficará adstrita ao rito determinado no capítulo 3, para o processo administrativo disciplinar, constituindo-se em simples averiguação. Parágrafo único. A critério da autoridade que instaurar, e segundo a importância maior ou menor do evento, a sindicância poderá ser realizada por um único funcionário ou por uma comissão de 3 servidores, preferivelmente efetivos. Artigo 223. A instauração de sindicância não impede a adoção imediata, através de comunicado à autoridade competente, das medidas acautelatórias previstas no capítulo 1 deste título. Artigo 224. Se no curso da apuração sumária, ficar evidenciada falta punível com pena de suspensão superior a 30 dias ou multa correspondente, o responsável pela apuração fará imediata comunicação à autoridade competente para o fim de ser instaurado o necessário processo administrativo disciplinar. Artigo 225.
Por se tratar de apuração sumária, as declarações do servidor suspeito serão recebidas também como defesa, dispensada a citação para tal fim, assegurada, porém, a juntada pelo mesmo no prazo de 5 dias, de quaisquer documentos que considere úteis. Artigo 226. A falta punível com pena de advertência. Repreensão ou suspensão inferior a 30 dias será aplicada pelo secretário municipal ou procurador-geral a que pertencer o funcionário, assegurando-se-lhe ampla defesa. Capítulo 3. Do processo administrativo disciplinar. Artigo 227. A aplicação das penas de suspensão acima de 30 dias, destituição de função, demissão ou cassação de aposentadoria ou de disponibilidade serão sempre precedidas de processo administrativo disciplinar. Artigo 228. Cabe ao secretário municipal de administração a instauração do processo administrativo disciplinar, com a designação de comissão composta de, no mínimo, 3 membros, integrantes da COPAD, Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, indicados pelo presidente. Parágrafo 1º. O ato de designação indicará, desde logo, o presidente da comissão temporária, que deverá ser procurador do município ou bacharel de direito. Parágrafo 2º. Os atos de designação dos membros da comissão e de seu secretário serão publicados no órgão oficial. Artigo 229. Se de imediato ou no curso do processo administrativo disciplinar, ficar evidenciado que a irregularidade cometida envolve fato punível como crime, o presidente da comissão o descreverá remetendo cópia do processo à Procuradoria-Geral do município, a fim de comunicar à polícia da jurisdição em que ela se verificou, para que seja providenciada a instauração do competente inquérito. Artigo 230. A comissão poderá dedicar todo o tempo de expediente aos trabalhos do processo, ficando seus membros e o secretário dispensados do serviço da repartição, sem prejuízo de qualquer vantagem. Artigo 231. Caberá ao presidente da comissão a designação de um funcionário, ou pelo chefe, salvo motivo relevante a critério do secretário municipal de administração. Artigo 232. O processo administrativo disciplinar deverá estar concluído no prazo de 90 dias, contados da data em que os autos chegarem à comissão, prorrogáveis sucessivamente, por períodos de 30 dias até o máximo de 3 em caso de força maior e a juízo do secretário municipal de administração. Parágrafo 1º. A não observância dos prazos referidos neste artigo não acarretará nulidade do processo, importante em responsabilidade administrativa dos membros da comissão, ou de quem haja dado causa ao descumprimento. Parágrafo 2º. O sobrestamento do processo administrativo disciplinar só ocorrerá em caso de absoluta impossibilidade de prosseguimento, a juízo do secretário municipal de administração. Parágrafo 3º. A comissão procederá a todas as diligências necessárias, recorrendo, inclusive a técnicos e peritos. Artigo 233. Os órgãos municipais, sob pena de responsabilidade de seus titulares, atenderão com máxima presteza às solicitações da comissão, devendo comunicar prontamente a impossibilidade de atendimento em caso de força maior. Artigo 234. A autoridade instauradora do processo providenciará, com a devida urgência e mediante requisição do presidente da comissão, os meios materiais, inclusive os de locomoção ou transporte que se fizerem necessários. Artigo 235. A comissão assegurará no processo administrativo disciplinar o sigilo necessário à elucidação do fato ou o exigido pelo interesse da administração. Artigo 236. Será admitida a acariação entre acusado e testemunhas e entre testemunhas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acariados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Artigo 237. Para assistir pessoalmente aos atos processuais, fazendo-se acompanhar de defensor, se assim o quiser, o acusado será sempre intimado e poderá, nas inquirições, levantar contradita, formular perguntas e requerir testemunhas, nas perícias, apresentar assistente e formular quesitos cujas respostas integrarão o laudo, e fazer juntadas de documentos em qualquer fase do processo. Parágrafo único. Se nas perícias o assistente divergir dos resultados, poderá oferecer observações escritas que serão examinadas no relatório final e na decisão. Artigo 238. No interrogatório do acusado, seu defensor não poderá intervir de qualquer modo nas perguntas e nas respostas. Artigo 239.
Antes de indiciado, o funcionário intimado a prestar declarações à comissão poderá fazer-se acompanhar de advogado, que, entretanto, observará o disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Não se deferirá nessa fase qualquer diligência requerida. Artigo 240. O secretário da comissão, a quem o presidente fará a entrega de todos os documentos que lhe forem confiados pela autoridade instauradora, autuá-los mediante termos datados e assinados. Artigo 241. Ultimada a instrução será feita no prazo de 3 dias, a citação do indiciado para a apresentação de defesa no prazo de 10 dias, sendo-lhe facultado vista do processo durante todo esse período na sede da comissão. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais indicados, o prazo para a defesa será comum e de 20 dias. Parágrafo 2º. Achando-se o indiciado em lugar incerto ou não sabido, será citado por edital publicado em órgão oficial de imprensa, durante 8 dias consecutivos, contando-se o prazo para a defesa da data da última publicação. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências consideradas imprescindíveis, mediante requerimento do interessado e a critério do presidente da comissão. Parágrafo 4º. Nenhum acusado será julgado sem defesa, que poderá ser produzido em causa própria. Artigo 242. Em caso de revelia, o presidente da comissão designará de ofício defensor dativo, preferentemente bacharel em direito. Parágrafo 1º. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o indiciado o indicar por ocasião do interrogatório. Parágrafo 2º. O defensor do acusado, quando designado pelo presidente da comissão, não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 3º. A falta de comparecimento de defensor do indiciado mesmo motivada, não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo o presidente da comissão, no caso do defensor, designar substituto ad hoc. Artigo 243. Concluída a defesa, a comissão remeterá o processo à autoridade competente, e com relatório onde será exposta a matéria de fato e de direito, concluindo pela inocência ou responsabilidade do indiciado, apontando no último caso as disposições legais transgredidas e a pena que julgar cabível. Parágrafo 1º. Recebido o processo, o chefe do Poder Executivo proferirá a decisão no prazo de 20 dias, à vista dos fatos apurados pela comissão, não ficando, entretanto, vinculado às conclusões do relatório. Parágrafo 2º. Não decidido o processo no prazo deste artigo, o indiciado reassumirá automaticamente o exercício do cargo, se deste estiver afastado, até o julgamento final. Artigo 244. Quando a autoridade instauradora considerar que os fatos não foram devidamente apurados, promoverá o retorno do processo à comissão para cumprimento das diligências expressamente determinadas, consideradas indispensáveis à sua decisão. Artigo 245. O funcionário só poderá ser exonerado ou licenciado para tratar de interesses particulares, a pedido, após a conclusão do processo administrativo disciplinar a que responder, desde que reconhecida a sua inocência ou cumprida a decisão imposta. Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo quando o processo administrativo disciplinar tiver por objeto apurar abandono do cargo ou faltas intercaladas, quando se permitirá a exoneração a pedido, a juízo do chefe do Poder Executivo, e não sendo o funcionário reincidente. Capítulo 4. Do processo por abandono de cargo. Artigo 246. Caracterizado o abandono do cargo, o chefe da repartição onde tem exercício o funcionário ou órgão pagador comunicará o fato à Secretaria Municipal de Administração, que providenciará a instauração do processo administrativo disciplinar. Artigo 247. Instaurado o processo administrativo disciplinar, a comissão fará publicar, por 3 dias, na imprensa oficial, edital de chamada do acusado, para que, no prazo máximo de 20 dias, a contar da última publicação, apresente sua defesa. Parágrafo 1º. Fim do prazo do artigo anterior e não havendo manifestação do faltoso, ser-lhe-á designado defensor, pelo presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. Parágrafo 2º. O defensor diligenciará na apuração das causas determinantes da ausência ao serviço, tomando as providências necessárias à defesa sob seu encargo, tendo 10 dias para apresentá-la, contados da data de sua designação. Artigo 248. A Comissão de Processo Administrativo, recebida a defesa, fará sua apreciação e encaminhará, à autoridade instauradora, parecer conclusivo, que será submetido à decisão do chefe do Poder Executivo.
Artigo 249. O processo administrativo disciplinar de abandono de cargo observará, no que couber, as disposições do capítulo 3 deste título. Capítulo 5. Da revisão. Artigo 250. Poderá ser requerida a revisão do processo administrativo de que haja resultado pena disciplinar, quando forem aduzidos fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do funcionário punido. Parágrafo 1º. Tratando-se de funcionário falecido, desaparecido ou incapacitado de requerer, a revisão poderá ser solicitada por qualquer pessoa. Parágrafo 2º. A revisão processar-se-á em apenso ao processo originário. Parágrafo 3º. Não constitui fundamento para revisão a simples alegação de injustiça de penalidade. Parágrafo 4º. O requerimento devidamente instruído será dirigido ao chefe do Poder Executivo, que decidirá sobre o pedido, após ouvir a COPAD. Parágrafo 5º. Deferida a revisão, o secretário municipal de administração designará outra comissão para processá-la. Artigo 251. Na inicial, o requerimento pedirá dia e hora para a inquirição das testemunhas que arrolar. Parágrafo único. Será considerada informante a testemunha que, residindo fora do município, prestar depoimento por escrito. Artigo 252. Concluído o encargo da comissão, em prazo não excedente a 30 dias, será o processo, com o respectivo relatório, encaminhado ao chefe do Poder Executivo para julgamento. Parágrafo 1º. O prazo para julgamento será de 30 dias, podendo antes a autoridade determinar diligências. Parágrafo 2º. No caso de serem determinadas diligências, o prazo será contado da data da sua conclusão. Artigo 253. Julgada procedente a revisão, será tornada sem efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se todos os direitos pela mesma atingidos. Título 8. Disposições gerais e transitórias. Artigo 254. O Poder Executivo expedirá os atos complementares necessários à plena execução da presente lei. Artigo 255. Os prazos previstos nesta lei e na sua regulamentação serão contados por dias corridos. Parágrafo único. Não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se o vencimento que incidir em sábado, domingo, feriado ou de expediente facultativo, para o primeiro dia útil que seguir. Artigo 256. Salvo nos casos de atos de provimento, de exoneração ou de punição, poderá haver delegação de competência. Artigo 257. Nos dias úteis, só por determinação do chefe do Poder Executivo poderão deixar de funcionar as repartições públicas municipais ou ser suspenso o expediente. Artigo 258. É vedado ao funcionário e ao contratado servir sob a direção imediata do cônjuge ou parente até o 2º grau, salvo em função de confiança ou livre escolha, não podendo, neste caso, exceder de 2 o seu número. Artigo 259. Aos servidores do município, regidos por legislação especial, não se reconhecerá direitos nem se deferirá vantagem pecuniária prevista nesta lei, quando, por força de regime especial a que se acham sujeitos, fizerem jus a direitos ou vantagens com a mesma finalidade, ressalvado o caso de acumulação legal. Parágrafo único. A situação de pessoal contratado não confere direito nem expectativa de direito de readaptação para cargo efetivo. Artigo 260. O funcionário candidato a cargo eletivo, desde que exerça cargo de direção, de chefia ou assessoramento, ou em cargo de fiscalização ou de arrecadação, será afastado do exercício, a partir da data em que for inscrito perante a Justiça Eleitoral, até o dia seguinte ao do pleito. Parágrafo 1º. Para dedicar-se à atividade política, o funcionário, mediante requerimento, será afastado do exercício do cargo durante o período que media entre o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao da eleição. Parágrafo 2º. O afastamento a que se refere este artigo será efetuado sem prejuízo de vencimento, direitos e vantagens do cargo efetivo que o funcionário ocupe. Artigo 261. Com a finalidade de elevar a produtividade dos funcionários e ajustá-los às suas tarefas e ao seu meio de trabalho, o município promoverá treinamento necessário na forma da regulamentação própria. Artigo 262. O dia 28 de outubro será consagrado ao servidor público do município de Niterói. Artigo 263. É dispensada a prestação de fiança para o provimento e o exercício de qualquer cargo, função ou emprego na administração municipal. Artigo 264. A função de jornalista profissional é compatível com a de servidor público, desde que este não exerça aquela atividade no órgão onde trabalha e não incida em acumulação ilegal.
Artigo 265. São isentos de taxas de expediente os requerimentos e certidões de interesse do funcionário público municipal, ativo ou inativo. Artigo 266. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Araribóia, em Niterói, 18 de janeiro de 1985. Valdenir de Bragança. Prefeito. Michel Salim Saad. Secretário Municipal de Governo. Leir de Souza Moraes. Secretário Municipal de Administração. Oscar Carneiro Nazaré. Secretário Municipal de Fazenda. Pedro A.M. Lentino. Secretário Municipal de Obras e Urbanismo. Horácio Pacheco. Secretário Municipal de Educação e Cultura. Heitor dos Santos Braga. Secretário Municipal de Saúde. Erval Basílio. Procurador-Geral do Município.